Oi meninas, oi mamães, oi papais. Oi para vocês que não sabem como fazer ou como procurar ajuda sobre o autismo. Esse será meu primeiro vídeo. Eu fiz um videozinho rapidinho de apresentação. O tema desse vídeo vai ser como tudo começou. Se inscreve no canal, deixe um like aí, porque mais e mais pessoas vão poder ver as informações que eu colocar aqui, tá? Vamos começando. Em 2015, mais ou menos em junho, se eu não me engano, eu engravidei. Eu já tenho um filho, no momento ele tem 11 anos. Eu queria muito engravidar novamente. Deu uma distância por outras razões que não vêm ao caso. E só que esse bebezinho em 2015, quando chegou em setembro, agosto, final de agosto, é, deu um problema, a gente não sabe qual foi a razão, e Deus levou ele. Eu só tinha 2 meses de gravidez, não era. Não foi pra frente, nem sei o que dizer, eu fiquei muito triste. E depois eu pedi a Deus que eu queria ter o meu segundo filho, né? Na época eu até queria uma menina, mas Deus achou que eu deveria ter um segundo rapazinho. Então, em fevereiro de 2017, eu tive meu segundo filho. Eu engravidei, deve ter sido, acho que foi maio de 2016. E ele nasceu em fevereiro, bem nos primeiros dias de fevereiro. Desculpa que eu limpei aqui a câmera. E aí o que que acontece? Ele nasceu muito bem, gente. E não tinha problema nenhum. Nenhum. Ele, vamos dizer, o que ele mais demorou foi a andar e a falar. Mas ele se sentou, acho que com 7 meses. O meu filho mais velho sentou mais depressa, porque ele sempre foi assim, mais agitado. Ele se sentou, acho que com 7 meses, ele rolou, ele já estava com quase 6 meses, foi quando ele começou a rolar, mas ele mesmo não era muito de rolar essas coisas, até eu podia deixar ele em cima do trocador com 3 meses e ele nunca caiu. O Daniel eu não podia deixar porque ele caía, mas o Davi, que é a criança autista, ele não rolava, né? Mas talvez fosse um indício ali e eu não prestei atenção, ele só foi rolar mais à frente. Mas rolou, ele sentou com 7 meses, ele engatinhou com quase 10 meses, eu já estava apavorada porque eu falei assim, Daniel anda com 1 ano e 15 dias, meu filho mais velho. E eu falei assim, caramba, e agora? E aí passou 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, eu já estava apavorada. Eu falei, essa criança não vai andar. Mas com 1 ano e 3 meses ele andou, entendeu? E antes disso ele já estava falando mãe, pai. E ele falava perfeito, ele falava gato, ele não conversava, mas falava assim umas palavras soltas, que para 1 ano era bom. Meu filho mais velho foi falar muito mais adiante, ele tinha preguiça, e aí falava pá, má, para mim, tudo normal. E aí foi se passando o tempo, sabe? Eu sentia que ele era um pouco diferente, e aí eu posso trazer um vídeo falando para vocês o que eu percebi de diferente, mas o que me chamou a atenção foi esse atraso de fala, que era o que mais me preocupava, porque o Daniel precisou de ajuda. E na época a própria fono falou que era para mim ter procurado mais cedo, mas a pediatra sempre dizia que estava tudo bem. Eu também sempre na correria, porque era o mais velho, tinha aula, aí chegava lá, a doutora, eu chegava lá às 7 e pouco da manhã, a doutora só chegava quase meio-dia, e 1 hora eu tinha que estar na escola para levar o mais velho.
Então era sempre na correria, sempre, sempre, sempre. E acredito eu que aí eu pequei um pouco, porque eu falava com ela, não sei se porque ela sempre debatia e dizia que aquilo não era nada demais, eu acho que eu deixei passar um pouco, talvez tenha sido culpa minha e dela, né? Aí quando foi, vamos lá, depois que passou os 2 anos, com 1 ano, ele, ou até 1 ano, eu acredito que tenha sido tudo normal, até mais ou menos 1 ano e meio. Com 2 anos, assim, a gente sentia que tinha alguma coisa de diferente. Porque o meu filho mais velho, por mais que eu andasse com ele de carrinho, né, aqueles carrinhos de bebê mesmo normal, ele queria sair do carrinho. A gente entrava assim nas lojas e tal, e ele ficava lá, olha, se você desse o suco, o biscoito, o que ele quisesse comer, e ele dormia. Olha, a gente ia pro shopping. Era uma maravilha. Você não parecia nem que você tinha uma criança. Assim, porque se ele tivesse com a fralda limpa, se ele tivesse com a barriguinha cheia, ele conseguisse dormir, a gente dava um jeitinho de ajudar ele a dormir. Ele dormia, olha, era uma criança calma, uma tranquilidade. E aí foi passando o tempo, e aí aquele negócio do carrinho começou a me incomodar um pouco, porque ele não andava se não tivesse no carrinho, entende? Por exemplo, dentro de casa, né? A minha casa como é que se diz? Não tem degrau, só tem degrau para subir para casa, mas dentro da casa mesmo é rampa, é rampa não, como é que se diz? É plano o tempo inteiro, não tem nenhum degrau. O único degrau que tem é a escada, que eu sempre tranco a porta, porque eu tenho medo. Mas é a escada para a rua. Mas para dentro de casa não tem degrau, não tem nada. Então, ele dentro de casa ele andava muito bem, mas se eu fosse para a rua, ele começava ou queria colo ou queria o carrinho. Como ele era muito pesado, a gente acabou usando o carrinho até de forma indevida. Mas aí, um dia, é, o Davi tinha dormido, se eu não me engano. Olha, eu não vou me lembrar muito perfeitamente, né? E o vídeo tá ficando grande, eu fico preocupada com vocês também. E eu tava vendo um vídeo, eu até posso colocar o vídeo aí na descrição. Eu estava limpando o quarto das crianças, arrumando as gavetas e tudo. E aí veio um vídeo sobre autismo. Sobre autismo eu não tinha muito. Foi uma formiga aqui que apareceu. Sobre autismo eu não tinha muita informação. Eu sabia que eu tinha uma prima que era autista, mas acho que naquele momento já tinha passado muitos anos, eu nem sabia direito o que era em si o autismo. A gente sabe assim o que vê na televisão, mas era muito pouca informação. Eu não tinha informação nenhuma. Mas ela estava falando sobre a filha dela autista nesse filme, nesse vídeo. E assim ela começou a falar que a menina dela fazia isso, fazia aquilo. No início do vídeo, eu falei assim, Davi não é autista, porque o Davi não faz essas coisas. Mas aí me chamou a atenção, foi numa determinada parte do vídeo, em que ela mostra a filha dela fazendo as coisas e eu fico apavorada. Por quê? Porque é praticamente o Davi ali com aquelas coisas, até se eu achar. Eu vou procurar nos meus backups os vídeos dele. Eu vou fazer um videozinho juntando o comportamento dele. Vou ver o que dá para fazer com os vídeos que eu tenho gravado, né? Porque eu não sei direito o que eu sinceramente, olha, eu ainda tô em situação assim, querendo aprender, querendo saber tudo para
porque eu gosto de ajudar, eu gosto de me informar para poder ajudar ele. E aí a menina rodava assim, eu falava assim, poxa, isso é uma coisa que o Davi faz, ele roda. Mas quando eu era criança eu também rodava, gente. Aí ela mostrou a menina jogando as coisas assim no chão. Eu fazia, eu também fazia isso. Minha mãe brigava pra caramba quando eu era pequena, porque a gente fazia uma bagunça dentro de casa. E eu falei assim, coisa de criança. Só que foi passando o vídeo e cada vez mais tudo que ela mostrava, eu agora não vou me recordar ao certo, mas tudo que ela mostrava era o que o Davi fazia. E eu fiquei apavorada, eu falei assim, ué, Davi, será que é autista? Aí eu mostrei para o meu marido disse que eu estava louca. Mostrei para minha mãe quase que teve um troço. Minha avó, então, vocês não fazem ideia. E eu com aquilo na cabeça, e quanto mais eu lia, quanto mais eu via sobre, né, eu ia vendo o vídeo, eu ia vendo o outro vídeo, e não tinha como não dizer que não era. Não tem, não tem. As pessoas podem falar ou algumas coisas ele pode deixar de fazer, mas não tem como. Eu vou explicar no próximo vídeo o que eu observei. Mas um dos primeiros, assim, é não olhar nos olhos, né? Se você diz assim, ele mamou no peito, ele gostava de colo, gente, ele adorava colo, ele adorava o peito, ele mamou até 2 anos e um mês, isso porque eu tirei, uma pena, porque ele por vários meses ele chorava, porque ele queria o mamar dele, olha, foi um desmame muito difícil, ele não estava pronto. Mas eu não sabia o que ele era. Não sabia nada. Eu simplesmente era uma mãe que tinha tido uma experiência anterior com uma criança normal. Entre aspas, né? Porque todas as crianças são normais. Isso aí é coisa de pessoas que não sabem o que dizem. Mas eu tinha uma criança perfeita, vamos dizer assim, uma criança que brincava, corria, que queria minha atenção, mas o Davi quer brincar sozinho, entendeu? Lógico que agora a gente tem feito algumas coisas na quarentena, porque o tratamento dele mesmo foi muito pouco, porque começou tudo em janeiro e de repente a gente entrou nessa pandemia, então ele fez muito pouca coisa. Mas eu tenho fé que isso vai passar e a gente vai poder voltar às terapias normais e tudo direitinho. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu conseguir bastante divulgação com o canal, a gente vai em frente. E aí eu vou contando para vocês minha experiência. Ou como tudo começou foi a partir de um vídeo, né? Resumindo a situação toda, que eu descobri que Davi era autista. Foi através de um vídeo. É lógico que o diagnóstico foi com o médico. Isso é para um outro vídeo. Mas eu descobri que ele era autista através de um vídeo do YouTube. Eu vou botar o canal dela aqui. O nome dela é Nath Afonso. E foi através dele que eu descobri que Davi era autista, até porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu olhava para ele, eu via as outras crianças, sabia que ele era diferente, sempre sabia que ele era diferente. Não diferente ruim, mas diferente, só diferente. Porque criança quer ver criança, criança quer brincar, né? Então, para não me alongar mais, beijinhos e até a próxima. Tchau.